Confira hoje no Data Circle News. Paradoxo da IA: 95% dos projetos de IA corporativos falham, aponta MIT. Aposta nuclear: Google investe pesado para impulsionar energia limpa. Nova corrida do ouro: IA cria bilionários em tempo recorde. Antibióticos por IA: MIT desenvolve armas contra superbactérias. Confira isso e muito mais, hoje no Data Circle News. Bem-vindos e bem-vindas ao Data Circle Podcast, nosso podcast sobre AI e negócios, onde a teoria encontra a prática. Salve, salve, membros do Data Circle, a nossa comunidade que une a tecnologia com os negócios. Estamos aqui para mais um Data Circle News. Eu sou Vitor Pontello e comigo estão hoje aqui o Edwise Brás. Fala aí, Ed. Pessoal, boa noite. E Ciro Paiva, grande Cirão. Boa noite, bom? pessoal. Tudo ótimo. Galera, como é de costume, nossa equipe aqui de notícias fez um trabalho incrível e trouxe várias notícias muito boas aqui para a gente falar. Começando com o paradoxo da IA. MIT mostra que 95% dos pilotos de inteligência artificial nas empresas falham. Devo ficar alarmado com isso, se eu sou uma das empresas que estou querendo pilotar IA no meu contexto? Cara, acho que não. Depois o Ed pode complementar e você dar a sua opinião também, mas pelo que eu estava lendo do artigo, o que pareceu para mim era muito mais um problema de aderência das necessidades da empresa com a tecnologia. Eu acho que em alguns dos casos citados não se parte do problema, assim é meio que o que a gente vê aí é os executivos meio que pressionados para usar a IA, eles acabam pegando a tecnologia e pensando, onde que a gente consegue aplicar isso aqui? E aí, às vezes, você acaba aplicando uma IA generativa ou alguma ferramenta que está no hype em um lugar que não era necessário. Você poderia usar uma IA tradicional, assim, a gente sempre fala que não é positivo você querer reinventar a roda, né? Se você já tem um problema que é bem resolvido com métodos de IA tradicional, você não precisa ir atrás de usar o Gemini mais avançado e tal, porque às vezes o problema nem casa naquilo, você vai estar só atrelando mais gasto e mais volatilidade para um problema que nem precisava. Então acho que muito do que eu li foi desse desalinhamento de precisamos mesmo usar essa tecnologia para esse caso aqui. Então pelo menos foi a impressão que eu fiquei. Sim, completamente. Eu acho que tem uma coisa que não é nova, né, nessa avaliação. Então, produtos de inovação têm risco associado, isso é tradicional, e produtos de inteligência artificial, mesmo usando machine learning mais tradicional, são difíceis de industrializar, né, tem vários pontos de desafio, isso não é necessariamente novo. Mas o que eu acho que é novo é que agora a inteligência artificial está muito interligada com os processos que você tem dentro da sua empresa. Né? E muitas vezes você tem que ter um entendimento profundo daqueles processos para que você consiga de fato fazer alguma coisa efetiva. Né? Então não dá para a gente pegar atalho nesse sentido, a gente precisa ter um processo de criação de produtos mesmo que seja bem estabelecido, né? Entendendo antes de você começar qualquer iniciativa, uma avaliação do impacto possível daquele caso de uso, né? Então, da adequação da metodologia, como o Ciro estava falando. Então, é preciso você seguir um processo de desenvolvimento de produto robusto para que você consiga sair do outro lado com algo que realmente vale o esforço, né? Então, uma coisa curiosa também é que na notícia eles falam sobre as empresas tentarem sozinhas, não necessariamente elas têm expertise para tocar esse tipo de caso de inovação super avançada, né? Absorver uma tecnologia que está em construção ainda. Se você tivesse trazido algum parceiro que consegue, já tem expertise no tema, você conseguiria reduzir o risco, né? Então, acho que tem alguns pontos aqui para a gente não culpar a tecnologia, né? Mas sim entender por que isso está acontecendo. E eu acho que na história da aplicação da tecnologia, a gente viu isso acontecendo várias vezes, né? Então, lá no início, no desenvolvimento de sistemas de informação, sei lá, tinha uma estatística que 80% dos projetos davam errado, e aí
culparam a metodologia no sentido de que waterfall não funciona para desenvolvimento de sistemas, aí criou-se o Manifesto Ágil e aparentemente funcionou e as pessoas começaram a aprender mais como desenvolver a tecnologia, como criar sistemas de informação que parem de pé e no final sejam de fato utilizados dentro das empresas. Com a inteligência artificial acho que não é diferente, né? Acho que se você simplesmente aplica a tecnologia pela tecnologia, a gente cansa de falar isso aqui, você está fadado ao fracasso, infelizmente, porque no fim a tecnologia ela tem que ter uma razão de ser dentro de um contexto de negócio. Ela precisa gerar valor. Se ela não gera valor, em algum momento alguém que não acha ela tão interessante assim ou não está tão animado ali com o hype da tecnologia vai falar, cara, a gente está gastando dinheiro nisso aqui à toa, ninguém consegue me provar o ganho que isso aqui está trazendo, então a gente corta dinheiro aqui e coloca em outro lugar. Então, acho que está muito mais a forma de aplicar do que a tecnologia em si. O potencial da tecnologia é enorme, só que o problema de negócio tem que ser o principal motivador, né? Você não quer criar uma inteligência artificial super, super robusta e o estado da arte da tecnologia, pensando aqui, a gente está falando de IA, para resolver um problema bobo que você poderia resolver basicamente com um Excel, com uma planilha. Tem que ter um business case por trás e a gente fala isso o tempo inteiro. Sim, Então, fala aí, Cirão. não, só uma última observação também, que eu acho que a gente tem uma tecnologia que é muito poderosa, só que do outro lado a gente ainda tem humanos, né? Que são as pessoas que teoricamente vão estar usando aquela tecnologia. Então, eu acho que qualquer mudança de paradigma, assim, em ways of working, assim, tem todo um processo de experimentação, tomada de decisão baseada em dados que às vezes era mais no feeling. Então, essa mudança dos processos e de governança, eu acho que é impossível dar certo se você só chega e fala, tudo isso que vocês faziam aqui estava errado, agora faz por esse framework de hoje para amanhã. Semana que vem eu quero todo mundo fazendo isso. Então, acho que tem ainda que dar um tempo ou um processo de change management assim mais atencioso. Exato. É isso, galera. Então, no final das contas, não está tudo perdido. Pelo contrário, está só no começo aqui dessa transformação de inteligência artificial, na aplicação de fato disso, gerando valor e conseguindo, de fato, conseguir contribuir com o bottom line ali, gerando inúmeros use cases que ainda sequer foram explorados. Só fazer direitinho e pensar no porquê e um business case ali por trás. Seguindo para a próxima notícia, aposta nuclear do Google, gigante da tecnologia, está impulsionando a energia limpa. Eu acho que esse é de certa forma, esperado, né? Com a lei da escala, nesse tipo de modelo, né? Você sabia que quanto mais você investe em poder computacional, mais ele retorna um resultado convincente, ele até ganha novas habilidades, né, quando você aumenta o tamanho do modelo. Então, essa trend, né, até comparada com a lei de Moore, de que sempre vai continuar crescendo a capacidade do modelo, eventualmente é bater num gargalo energético. Né? Se você precisa continuar crescendo a computação, né, os data centers estão ficando gigantescos. Né? Eu estava comparando um data center da Meta que eles vão criar para um novo laboratório que eles estão planejando, tamanho de Manhattan, então o gasto de energia é em nível de gasto de cidades mesmo, né? Então acho que é algo importante que essas empresas precisam começar a pensar em investir, né, para conseguir ter essa independência, né, de custo também, né, porque a energia vai ser cara se você tem que consumir de fontes não previsíveis, por exemplo, né, e impulsionando a energia limpa ainda mais, acho que ajuda com outra agenda que a gente está, que é a de transição energética. Né? Então, meio que converge em duas importantes transformações que a gente está passando no nosso tempo, e é algo que finalmente eu acho que a gente está vendo uma parceria entre setor público e setor privado em direção a uma necessidade comum. Né? Sim, sim. Olhando do ponto de vista da Google, é muito importante do ponto de vista estratégico, porque os data centers e tudo delas
cloud computing e tal, consome energia 24 horas por dia, 7 dias por semana, e as fontes que a gente tem hoje limpas, elas são intermitentes, né? A não ser que você atrele elas a cadeias de baterias, que também vai ter o seu próprio impacto ambiental, que seria a solar e a eólica. Então, acho que essas empresas começando a se preocupar em manter esse fluxo de energia controlado e constante, elas conseguem também fazer previsões mais longe, assim, de que o custo da energia não vai ter um pico, porque mudou ali alguma coisa. Então, mais controle sobre os seus custos operacionais, acho que é muito bom. Sobre a pauta de meio ambiente, sempre além das, obviamente, partes boas, tem um hype todo assim no assunto, mas eu vi alguns comentários, não sei qual a opinião de vocês sobre também, que seria que se essas empresas podem construir esses reatores para os seus data centers, elas poderiam construir também para, não sei, qualquer outro, os seus think tanks ou laboratórios, enfim. E aí, conforme esse investimento ele vai crescendo, as big techs passam de serem meros consumidores da rede elétrica com talvez até competidores, assim, né? Se eles começarem a produzir muito e tal. E aí, como que fica essa mudança, assim, nessa dinâmica? Porque são alguns setores essenciais que a gente vê que são mantidos de maneira muito centralizada ao redor do mundo. Então, acho que tem essa preocupação, não vou dizer nem se é bom ou ruim, e também de você ter essa rede descentralizada, você poderia diminuir custos, ter mais gente oferecendo esse suporte, então, vou pagar minha energia, vou pegar da Google ou da Enel, coisa do tipo assim, e eu vi um cara lá falando que essa malha mais distribuída de energia, ela também facilita também ataques, atentados e tal, porque você tem mais coisas para você proteger, em caso de, enfim, de conflitos aí armados que o mundo está ficando um lugar perigoso. Mas acho que foram só esses pontos aí. Boa. Acho que no caso aqui existe fazendo um pouco de papel do contra aqui, apesar de eu concordar com tudo que vocês falaram, só para colocar um pouquinho de tempero aqui na nossa conversa. Boa. O fato de ser energia nuclear também pode trazer algum tipo de questionamento. Pensando em alguns desastres históricos que aconteceram, que sim, eles foram pontuais, mas é um pontual que trouxe bastante dor de cabeça, ali, pensando em Chernobyl, Fukushima, que até geraram algumas políticas de alguns países, por exemplo, de desinvestimento na energia nuclear e migração para outras fontes de matriz energética. E aí eu trago um pouco da discussão sobre uma empresa privada, por exemplo, o Google, ser dona de um reator nuclear, até que ponto isso é seguro para aquela região ali, no sentido de, cara, se tiver um atentado, como o Ciro falou, na usina nuclear do Google, que pode afetar uma série de outras pessoas ali dentro daquele contexto. Então, talvez seja um pouco perigoso dar tanta responsabilidade assim e tanto poder para essa galera que já tem muito poder e muita responsabilidade, por exemplo, as big techs, né? Sim, e eu acho que nem precisa acontecer nada. Eu acho que só de você construir um reator nuclear da Google em uma cidade X, eu aposto que você desencoraja o turismo para lá. Porque, como você falou, tem ainda muito preconceito, assim, devido aos desastres que aconteceram. Então, acho que nem precisa dar algo errado para ter muitos impactos, assim, na área em volta. Então, acho que realmente é bem sensível, assim, esse tema. Exato. Mas assim, acho que de fato a gente não consegue fugir do tema energia, principalmente pensando no aumento da capacidade computacional e muito desse aumento drivado pela inteligência artificial mesmo, que foi como o Ed trouxe. Acho que a tendência, nesse caso aqui, do mesmo jeito que é o aumento do uso da inteligência artificial, a tendência é cada vez mais o aumento do uso da energia como consequência. Então, se essa é a melhor opção ou não é a melhor opção, a gente pode discutir, mas de algum jeito, opções desse tipo terão que ser levadas em consideração também, pensando na matriz energética para sustentar isso tudo que a gente está vivendo. Sim, e pensando na estratégia da empresa, eu acho que investimento em infraestrutura é uma coisa bem resiliente, né? Que independente do caso, né, a computação vai ser necessária, a eletrificação vai mudar a nossa matriz energética, que depende hoje essencialmente de combustíveis fósseis, e você vai ter muito mais necessidade de baterias, né, para, sei lá, carros elétricos, robôs, coisas que vão ser criadas, então
vai ser uma necessidade para o futuro, né? Então, claro que tem essa discussão para a gente fazer em relação ao qual o melhor tipo de energia, e isso é uma coisa depende da geografia, né? Então, aqui no Brasil a gente tem bastante hidrelétricas, né? Na China tem bastante também, mas isso nem todos os países conseguem fazer, né? Mas se você compara, sei lá, o carvão com uma energia nuclear, é uma energia que é muito mais limpa, né? Embora Uhum. é como um avião, né? Um dos veículos mais seguros do mundo, mas quando ele cai é uma catástrofe Exato. que fica na memória, né? Então acho que a discussão tem que ser feita de forma democrática na sociedade e a gente decidir em conjunto qual a matriz a gente vai usar, né? E aí eu acho que conversa um pouco com essa questão de que será que essa decisão deveria ser feita por um ente privado, né, que tem tanto poder, ou isso não deveria ser discutido mais amplamente? Exato. É isso. Muito bom, pessoal. Ficamos com essa pulga atrás da orelha aí para acompanhar os próximos capítulos. Enquanto isso, a gente segue para a próxima notícia, que é a nova corrida do ouro. Como a IA está criando bilionários em tempo recorde. Tem bastante para falar sobre essa, mas eu vou deixar vocês começarem. Eu só vou começar com um shade recente que a gente teve do Sam Altman, né? Perguntaram para ele se a gente está vivendo numa bolha de IA e ele disse que acha que sim, porque quando você tem empresas ou startups que não têm nenhum produto ainda, que acabaram de chegar no mercado, elas já são avaliadas com milhões, às vezes bilhões de dólares, né? Isso parece que o processo de avaliação está meio curiosamente otimista, né? Então só queria deixar essa provocação que ele mesmo já está se posicionando como cético em relação ao valuation dessas empresas. Sim, eu acho também que essa notícia ela se conecta muito com a que a gente falou retrasada dos projetos dando errado de IA, porque eu acho que se estivermos em uma bolha, tem até aquela brincadeira que faz que na época da bolha dos .com, qualquer banca de cachorro-quente que tinha um .com assim começava a valer milhões, conseguia um financiamento e tal, então acho que esse ambiente absurdamente acelerado que a gente está vivendo, de poucas empresas dominando muito o mercado e criando tecnologias disruptivas e muitos laboratórios e planos de investimentos bilionários, trilionários sendo anunciados, naturalmente gera um fluxo de transição de capital que, no momento, o que a gente está vendo é que ele está se concentrando na mão de poucos grupos, não vou dizer poucas pessoas, mas poucos grupos, e o que é mais preocupante, eu acho, foi o que o Ed falou, parafraseando o Sam Altman aí, que muitas dessas startups elas estão se apoiando em cima de ideias. Então, assim, elas criamos essa empresa para fazermos isso, não lançaram nenhum produto, tem um bom campo de funcionários, mas é o suficiente para eles abarcarem ali bilhões de investimento. E será se a gente vai ter algum retorno? Será se a gente tem controle disso? Ou será se é só a bolha se retroalimentando e tem alguém no fim da linha que vai ganhar, independente se esses projetos saírem ou não, né? Então acho que tem um ponto de meritocracia que, entre aspas, assim, no sentido de que muitas dessas empresas vêm pesquisando essas tecnologias há muitos e muitos anos, investindo milhões e tal, mas eu acho que exagerou-se. Acho que foi para uma ponta do espectro que sim, eles têm mérito sobre muitas dessas riquezas geradas, ideias geniais que surgiram na última década, assim, principalmente, mas eu acho que não ao ponto do que estamos vendo hoje. Eu acho que estourou a baladeira um pouco. Exato. Então, corroborando um pouco com a visão de vocês aqui, a gente está vivendo num mundo que hoje a empresa mais valiosa do planeta é a NVIDIA, que, pô, baita empresa, muito legal, tem uma tecnologia muito grande, mas no final das contas, ela é mais valiosa, por exemplo, que todas as outras. Ela é mais valiosa que a Microsoft, ela é mais valiosa que a Apple, ela é mais valiosa que a Google, que já são extremamente super avaliadas pensando em múltiplos ali dentro do mercado financeiro. E isso mostra um pouquinho. No ano passado, curiosamente, eu critiquei um pouco a posição da NVIDIA no mercado, citando que ela poderia estar super valorizada, e quem tinha comprado a ação no momento que eu falei no ano passado ainda ganhou dinheiro, pensando em agora. Então, talvez eu aqui esteja meio desatualizado aqui com as tendências do mercado, mas pensando numa análise um pouco mais fundamentalista,
eu acho que isso tudo que vocês falaram tá totalmente de acordo, porque a ideia tá valendo muito, né? A ideia tá valendo muito mais do que a execução nesse caso aqui. Então, as pessoas estão investindo em startups que não têm produto próprio, que só usam serviços de outros provedores e que, no final das contas, tem uma ideia de construção de produto baseado em serviços de outros provedores e que nunca desenvolveram aquilo, não tem nenhum cliente, muitas vezes nem tem uma equipe formada ainda, e já estão recebendo essa quantidade de dinheiro como rodada de investimento. O que pode ser válido, mas a gente já viu isso acontecendo em outros momentos, né? Na bolha.com ali, era exatamente isso com base na internet, ali no final dos anos 90, início de 2000, que estourou essa bomba, e aí a gente, assim, no final das contas, algumas daquelas empresas viraram as gigantes que estão aí hoje. Talvez algumas dessas empresas virem as gigantes que estão amanhã, mas tá longe de ser o caso de todas elas sobreviverem e de ser um consenso que elas de fato vão vingar. A Amazon, por exemplo, demorou muitos e muitos anos até conseguir dar lucro. Mas hoje ela já é uma empresa gigantesca com footprint aí no mundo inteiro. Então, acho que a gente está vivendo um mundo de criação, de inovação e de que com certeza algumas dessas empresas vão de fato revolucionar a forma como a gente vive, pensando nas ideias, pensando nos produtos, pensando nas entregas, mas que tá banalizada a situação aqui, eu acho que é um consenso, né? Acho que o mercado está mostrando tanto que está super valorizado uma ideia relacionada a IA. Talvez a mesma ideia, se você não falar a palavra inteligência artificial, ela vale 10 vezes menos. Talvez mais. Então, é um ponto que tem que ficar esperto para separar um pouco o joio do trigo, da galera que está só aproveitando desse capital disponível para investir em IA e da galera que de fato está querendo fazer alguma coisa séria e fazer alguma diferença com isso. Sim, os mais preocupados têm que ser os venture capitals, né? Para não investir só no joio e sair no fundo. Exato, é isso aí. Boa, galera, vamos seguir para a próxima notícia. Antibióticos por IA. MIT está desenhando novas armas contra superbactérias. Essa notícia também é bem interessante. Queria ouvir um pouquinho de vocês aí, o que vocês têm para dizer. Eu acho que esse tipo de notícia é legal para a gente entender a capilaridade que existe na tecnologia, né? É uma tecnologia super generalista, né? Então eu acho que isso dá um pouco de confiança, porque a gente às vezes fica vendo, tantos casos falham e tal, mas isso daqui traz um outro lado de que a tecnologia tem um impacto na pesquisa e na ciência e na inovação, né? E isso acelera muito outras áreas outras tecnologias, né? Então, tecnologia, por exemplo, de criação de tratamentos e drogas, medicamentos, vacinas, tal, vai ser acelerado por essa tecnologia. Ou em matemática, em biologia também, né? Ou criação de novos materiais. Então, várias outras ciências estão sendo impactadas por essa tecnologia. Então, isso traz uma certa segurança de que isso é uma transformação perene e que vai continuar sendo investida pelo mercado, né? Então, acho que também o outro lado é um desafio gigantesco que a gente tem, são as bactérias super resistentes que acontecem dentro de infecções hospitalares, por exemplo, que tem pouquíssima esperança de ser tratadas por outros meios, né? Então, você conseguir novas ferramentas para desenvolver drogas que consigam te ajudar nesse tipo de situação é um potencial assim fantástico para a gente, né? Então, de um lado ético, acho que isso é muito bom. De um lado, olhando mais para tecnologia mesmo, a gente vê como isso... existem várias áreas distintas onde essa tecnologia está impactando e sendo integrada, né? Sim, sim. Pô, eu sempre que eu vejo esses artigos, eu gosto de procurar o que as pessoas estão comentando sobre, né? Porque às vezes eu me deparo com uns pontos de vista que, nossa, eu nem tinha pensado nisso. Sim. E tinha muita gente falando
coisas do tipo, eu não... Como é que eu vou saber que a IA não alucinou na hora de criar o remédio e ele vai me fazer mal, né? E aí é o ponto que eu acho crucial aqui, que é a IA, ela vem como um ótimo assistente de laboratório, assim. Então, tipo, ao invés de você ter que procurar uma agulha no palheiro de uma biblioteca de moléculas pré-definidas, você meio que diz como que você quer que seja a agulha e a IA vai criar algumas variações de agulha para você. Então, assim, você acelera esse processo de teste, mas a partir do momento que você testa, ela passa pelos mesmos processos de qualquer molécula nova. Então, ela vai ter que passar pelas agências reguladoras para garantir principalmente duas coisas, que é segurança e eficiência. E aí, o cientista, às vezes, nesse processo de descoberta e desenvolvimento de novos antibióticos, que ele tinha que passar horas e horas pegando moléculas aleatórias dessa biblioteca e testando em laboratório, ele pode deixar essa etapa inicial com a inteligência artificial para fazer essas iterações todas, e ele se preocupa com o que eu acho que os cientistas sabem fazer melhor, que é fazer as perguntas certas, né? Então, assim, trabalhar menos no processo operacional de pegar aqui, eu vou pegar essa aqui, e se preocupar em perguntar, pô, mas será que essa é a metodologia certa? Será? Então, acho que é um win-win para todo mundo. Os remédios eles vão sair de maneira mais rápida, com a mesma segurança, porque as agências reguladoras são as mesmas, e o ser humano vai poder fazer mais do que ele excels on, que é desse processo criativo e experimentativo também. E o outro ponto que é mais rápido, que alguém comentou também lá nas redes sociais, que é, beleza, se eu só multiplicar essa função por -1, em teoria, essa mesma IA não seria capaz de fazer as moléculas que quebram as proteínas humanas, tipo assim, como se fossem criar armas biológicas com a mesma tecnologia. E apesar de ser fraseado de uma maneira engraçada, eu acho que com qualquer avanço tecnológico, a tecnologia ela é uma ferramenta, vai depender de quem que vai estar usando, mas eu acho que sempre vai ter essa corrida entre hackers e cibersegurança, e entre essa IA de criar remédios e armas biológicas, mas com certeza, se for criada uma arma biológica ou tivermos uma outra pandemia, epidemia, eu acho que a IA hoje teria um papel crucial no desenvolvimento dos remédios também. Então é uma faca de dois gumes aí, talvez. No fim, a inteligência artificial, por si só, a gente já falou isso aqui algumas vezes também, ela não é boa nem ruim, depende do uso dela, né? Então, da mesma forma como ela pode acelerar o desenvolvimento de armas contra superbactérias, ela pode acelerar o desenvolvimento de armas biológicas também. Por isso que é importante a gente ter essa responsabilidade no uso da inteligência artificial. E acho que é interessante a gente citar também essa questão da inteligência artificial como aceleradora, né? A gente não está colocando ela no poder de definir o que deve ser feito, ou redefinir o processo que a gente já tem, por exemplo, das agências reguladoras. Não é simplesmente um prompt no chat GPT e sai um comprimido, sai um remédio, um medicamento. É o processo de criação assistido com a inteligência artificial. Então, a mesma pessoa que tem a capacidade de desenvolver aquilo uma vez a cada 5 anos, ela vai usar essa capacidade para desenvolver 10 vezes a cada ano. Tipo, ela vai amplificar o potencial do pesquisador e da pessoa técnica ali que lida com o desenvolvimento de medicamentos. Então, da mesma forma como isso acontece com medicamento contra superbactérias, a gente tem essa possibilidade em qualquer processo criativo hoje assistido com a inteligência artificial, mas sem que haja irresponsabilidade aqui no sentido de colocar uma aprovação de um medicamento em função do resultado de um prompt. Exato. Mas é um exemplo muito bom, até linkando com a última notícia, uma startup que consegue fazer isso aí usando inteligência artificial, sim, poderia ter uma rodada de investimento de milhões e milhões, porque de fato ela está conseguindo usar a tecnologia para gerar valor real. Perfeito. Então, a gente mostra a capacidade da tecnologia por si só de mudar a nossa vida e basicamente criar novas linhas de negócio, amplificar linhas de negócio que já existem. E a gente vai acabar vendo isso muitas vezes aqui
na parte do trigo, né, Ciro? Não na parte do joio. Não gosto de joio, só no trigo. Exato. Muito bom, pessoal. Acho que essas eram as notícias que a gente tinha separado aqui para hoje. Muito obrigado, Ed. Muito obrigado, Cirão. Continuamos aqui acompanhando as notícias e daqui 2 semaninhas temos mais news aqui para compartilhar com vocês. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Até a próxima. É isso aí, galera. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau. Até lá.